Oi, gente nossa! Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Um bom dia, uma boa tarde para todos vocês. Eu tenho uma mensagem para nós, uma mensagem que vai servir para muitos que não têm conhecimento, saíram do sistema, vieram para a graça, mas ainda está na sua mente. Mas hoje eu quero desvendar, quero mostrar, e o tema da mensagem é orar sem cessar. Está aqui dentro desse livro aqui. Mas eu quero desvendar, porque muitos homens sobem nas tribunas, se tem o título de bispo, de apóstolo, de pastores, de evangelista. Não, nós temos que orar, porque o apóstolo Paulo diz que nós temos que orar sem cessar, me parece. Está em Tessalonicenses, capítulo 5, acho que versículo 18, por aí mais ou menos. O 17 está em tudo da graça, acho que o 18 está orar sem cessar, uma coisa assim. Mas eu pergunto, alguém ora sem cessar? Alguém trabalha sem cessar? Você já viu uma pessoa trabalhar dia e noite, noite e dia, sem parar? Quem trabalha sem cessar, o relógio de vez em quando ele para. E orar sem cessar? Então ninguém, até hoje, não orava. Nem mesmo Jesus orava sem cessar. Jesus orava nos momentos que ele deixava os seus apóstolos e afastava um momento para orar. Então, por que esta palavra orar sem cessar? Da onde procedeu esta palavra, orar sem cessar? Isso veio da lei? Não. Veio de alguma ordenância, algum mandamento? Não. Foi Jesus quem disse orai sem cessar? Não. Então, de onde surgiu esta palavra orai sem cessar? Porque se o apóstolo Paulo diz orai sem cessar, outra vez ele diz, se não me engano, 12, 11 de Romanos, por aí, perseverar na oração. Agora eu pergunto, o apóstolo Paulo orava sem cessar? O apóstolo Paulo só vivia andando, pregando, viajando, preso, né? Então ele não tinha como, nunca existiu na história deste livro um homem que orava sem cessar. Como orar sem cessar? Você orar, que era um costume judaico. A oração não é para o gentil, porque Jesus foi bem claro, não sejais como o gentil. Por quê? Quem orava eram os judeus. E Jesus foi bem claro, ele deu uma lição para aquele povo. Ele diz no capítulo 6 de Mateus, ele diz assim: não sejai como os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga, gosta de orar em voz alta, nas ruas, nas praças, para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que já recebeu o seu galardão, a sua recompensa. E nos dias de hoje não é diferente. Quantos hipócritas por aí que nessas grandes convenções, esses grandes encontros, esses movimentos aí, o camarada lá, presidente da convenção, pega o microfone, Senhor Deus, aqui está fulano de tal assim assim, presidente da convenção das Assembleias de Deus. Hoje eu te peço que derrama a tua graça, derrama o teu poder sobre este lugar, que traga almas para se converter, que o Senhor faça milagre, prodígios, sinais e maravilha. Nesses 3 dias de encontro e faz aquela oração, e a igreja aplaude, dá glória a Deus, dá aleluia. Já recebeu a sua recompensa. Não sejai como os hipócritas.
gostam de orar para ser visto pelo povo. Mas ele foi bem claro. Quando orai, entra no teu aposento, entra no teu quarto. Fecha a tua porta e grita. Fale alto, não. Ora secretamente ao seu Pai Celeste. E o seu Pai Celeste te ouve? Não. Ele te vê. Porque Deus não olha, como ele disse para Samuel, capítulo 16, versículo 7. Ele não disse: Samuel, eu não sou como o homem que olha para a aparência, o que está para o lado de fora. Eu olho para dentro do homem, dentro da mulher. Deus sabe o que palpita, o que pensa, o que raciocina a pessoa. Deus olha para aquilo que está dentro de nós. Não adianta você falar que você é, que você faz, e na verdade você não faz. E ele foi bem claro: fecha a tua porta e ora secretamente, de boca fechada. Você não precisa falar palavras nenhuma, porque quem ora é o teu espírito. Deus é espírito. Importa que aqueles que o buscam, que adorem, também façam em espírito. Porque Deus não precisa, como muitos homens, saem por aí gritando, ora mais alto. Tinha um pastor, um idiota, da igreja que eu pertenci. Para mim era um camarada que precisava, como se diz, não tem nem como falar. Ele andava pelos corredores da igreja, ora mais alto. Deus quer ouvir sua oração. Levanta a voz. Você tem que orar alto, você fica aí orando muito baixo. É um idiota. Porque se Deus é espírito, e a Efésios capítulo 1, aliás, capítulo 6, versículo 18, que a oração ela é feita em espírito. Não adianta você gritar. Então Jesus disse: entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora secretamente, e teu Pai te ouve, não te vê. Deus vê a sinceridade que existe dentro de você. Porque Deus está ciente de tudo. Não adianta, como ele disse, esse povo me louva com seus lábios. 15:8 de Mateus. Os seus lábios estão me louvando, mas o seu coração está distante de mim. Versículo 9. É em vão, é inútil o que vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo são apenas trabalho perdido. Porque Deus não vê dessa forma, Deus não age dessa forma. Então, por que então diz-te orai sem cessar? Apenas expressão. Nós temos que saber que essa palavra, quem foi que escreveu essa palavra orai sem cessar? Será que foi o apóstolo Paulo? Porque nem tudo que está dentro deste livro aqui, como eu já disse e repito, não é mandamento, nem é ordenância. Não adianta você pegar texto isolado dentro desse livro e querer trazer para os dias de hoje. É o que existe muitos camaradas que são até formados em teologia, mas a teologia não traz nada. A teologia, para mim, é uma burrice. Você praticar, fazer teologia, porque eu fiz 3 tipos de teologia. E hoje, eu joguei tudo isso no lixo. Hoje eu procuro ir nas cartas do apóstolo Paulo. Não vou naquilo, porque a teologia diz isso, porque a teologia diz aquilo. Eu já expliquei para vocês sobre teologia. Eu estou com os 3 diplomas da teologia que é comigo. Eu já mostrei, já tirei de dentro do canudo, já mostrei para vocês. Eu mostrei umas 3, 4 mensagens que eu preguei, eu já mostrei. Eu tenho, porque se algum dia alguém querer falar alguma coisa, fala aqui, ó. Tá aqui, ó. Enchi 5 caixas de livros que eu tinha na estante e consumi com tudo
onde eu conheci a verdadeira graça. Então, voltando novamente, orai sem cessar. Por que orai sem cessar? Deus não carece da nossa oração. Deus não vive da nossa oração. Deus não precisa da sua, da minha oração. Nós que somos carentes de Deus. Olha para 17:25 de Atos dos Apóstolos. Então, como orar sem cessar? Seja perseverante na oração. Por que Paulo disse isso? Porque isso era um costume judaico. Paulo era judeu. Ele saiu do meio dos judeus, mas ele levou com ele muitas coisas do judaísmo. Como Israel saiu do Egito, caminharam pelo deserto 40 anos, mas aquele povo queria voltar para o Egito. Eles murmuravam contra Deus. Lá nós tinha panela cheia de carne, nós tinha melão, nós tinha romã, nós tinha fruta, nós tinha isto. E Deus estava com eles, fazendo tudo que Deus podia fazer por eles. Mas eles queriam voltar para o Egito. Por quê? Porque o Egito estava no coração deles. E o apóstolo Paulo saiu lá de dentro. Veio um Cristo ressuscitado, Jesus ressuscitado. Por que tu me persegue? No caminho de Damasco, capítulo 9 de Atos. Pois de agora em diante, você vai ver. O conto vai ser duro para ti. O perseguidor se tornou perseguido. Então, ele foi levado para casa, para a cidade de Damasco. Ananias orou por ele e ele recuperou a sua visão. Mas ainda o judaísmo estava no coração de Paulo. Por isso, Paulo ainda depois voltou a Jerusalém. Ele foi no templo, ele orou no templo. Ele raspou a cabeça, fez voto. Voto é coisa da velha aliança. Paulo disse a Timóteo que devia lavar os pés das viúvas. Paulo proibiu as mulheres, lá no capítulo 14 de Coríntios, versículo 34, que as mulheres não deviam falar. Se ela quisesse aprender alguma coisa, pergunta em casa ao seu marido. Mas não é permitido na lei que a mulher fala. Paulo ainda estava um pouco ligado à lei. É isso que vocês têm que entender. Então, quando ele diz orar sem cessar, quem orava constante, direto, eram os judeus. Os judeus tinham até horário de oração. Hoje nós vemos aí que existe aí esses movimentos, principalmente as Assembleias de Deus, ciclo de oração, corrente de oração, mesa de oração, oração, oração. Quem tinha esses horários, esses costumes, eram os judeus, mas os gentios não. Então nós olhamos para própria palavra de Deus que nos disse que a oração ela tem que ser feita em espírito, porque Deus, ele é espírito, não é o seu gritar, porque João e Pedro ia para a oração às 3 horas da tarde, então eram costumes que havia no templo em Jerusalém, o horário da oração, eles tinham esse costume, mas o gentio não tem esses costumes, porque é mais importante você agradecer a Deus, dar graças a Deus, do que você viver orando. Porque o plano de Deus, a sua oração não muda. É isso que eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, você que está na graça e ainda está preocupado, mas eu era do círculo de oração, fazia parte disso, parte daquilo outro, eu também era. Eu também fazia parte. Eu passava noites e noites e noites orando. Hoje eu não oro mais. Não tem necessidade de orar. Orar para quê? O que traz a oração? Nada. O que muda o plano de Deus? Nada. Se você vai fazer uma viagem, se você orar ou não orar, não significa nada. Se você for passar por uma cirurgia, se você orar ou não orar, não significa nada. Porque o que é já está determinado por Deus. Deus não muda. Capítulo 3, versículo 6 de Malaquias. Eu, Senhor, não mudo. Deus não muda os seus planos. O que Deus determinou, o outro não vai passar no seu lugar. Não é a sua oração que vai mudar. Ele está orando, eu vou mudar. Não. Isso é coisa de religião. Religião que coloca na sua cabeça, irmão, você tem que orar a Deus, para Deus. Não.
Nada disso. É como uma irmã, fiquei ouvindo esses dias agora, aí uma irmã entrou no banco, sacou R$ 2.000 para fazer uma campanha. Ela ia fazer uma campanha e ela precisava de R$ 2.000. Quando ela entrou no banco, ela saiu por lá de fora, ela foi assaltada. Aí o entrevistador perguntou para ela assim, mas você foi assaltada, o que você ia fazer? Eu ia fazer a campanha, eu entrei na campanha. Né? Ah, mas você ia fazer uma campanha para Deus? É, mas Deus, né, não te ajudou? É, Deus não me socorreu. Deus nos ajuda, mas não nos socorre. No momento que eu mais precisava de Deus, Deus não me socorreu. Foi a resposta que ela deu, foi essa. Então, se você tem que ser assaltado, outro vai ser assaltado no seu lugar. Quantas chamadas casas de Deus, igrejas por aí são arrombadas e assaltadas? Quantos pastores são mortos nas mãos de bandido? Quantos pastores estão presos? Quantos pastores estão internados com doenças graves dentro desses hospitais? E a oração? Ora. Passa a noite. Eu conheço certas igrejas que passaram 40 dias em oração, orando 1 hora, a porta fechada. No fim, o que aconteceu? Nada. Sabe o que é nada? Nada. Volto a falar aquela palavra que eu já disse. Se você passar a noite inteira orando, o outro passar a noite inteira dançando carnaval, qual a diferença? Você que passou orando e outro que passou brincando carnaval. Aquele que passou brincando carnaval está muito mais feliz do que você. Está contente, alegre, tal, não vê a hora de passar aquele dia, voltar ao escurecer a noite para ele voltar do carnaval. Ele brinca as 4 noites de carnaval. E fica feliz. Ainda muitas vezes dança, brinca carnaval até amanhecer o dia, ainda vai trabalhar o dia inteiro, feliz, contente. Por quê? Porque a oração não transforma ninguém. Pare com essas coisas, isso é coisa de religião. O que você tem que fazer é o seguinte, é reconhecer que eu já falei 3 coisas. Oração, ou reconhecer, olhar para dentro de você. Olhe quem você é. Segundo, retira, retira toda a impureza, a maldade está dentro de você. E agradecer. O-R e A. É isso o significado da oração. Você não tem que ficar aí, porque eu quero que o Senhor visite os meus pais. Ah, Senhor, eu quero fazer isso. Isso não vai transformar, não vai mudar nada, porque Deus não ouve esses tipos de oração. A oração não transforma, não. Então, eu tenho por costume de me ajoelhar ao deitar ou levantar e agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pela minha família. Agradeço e engrandeço, reconheço a grandeza de Deus. Não precisa nada mais do que isso. Eu não preciso estar pedindo para Deus visitar fulano, visitando ciclano, porque Deus já está lá. Visita fulano de tal. Por que visita? Se nós somos templos de morada. Por que eu vou orar em favor dos meus irmãos da graça? Senhor, visita o meu irmão fulano, visita minha irmã. Por que eu vou orar em favor deles? Se o mesmo que está em mim está neles. Então eu não tenho que orar. A única coisa que eu tenho que fazer é me alegrar por esses irmãos que estão trabalhando para tirar esse povo que vive debaixo de mentira dentro desse sistema religioso. É isso e nada mais. Então, meu irmão, você entendeu muito bem que esse negócio de orar e sem cessar é coisa da cabeça do apóstolo Paulo, porque ele era judeu. Então, muitas coisas que ele disse não era mandamento nem ordenança, era coisa da própria cabeça dele, não só dele, mas os demais apóstolos que continuou falando muitas coisas, porque essa Bíblia é a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Ela contém, mas ela não é a palavra de Deus, porque não foi Deus que escreveu esse livro. Fique com esta palavra. Se você ainda não é inscrito, inscreva no meu canal, compartilhe, curte e compartilha, e eu te agradeço. Muito obrigado por tudo isso. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.